Olá pessoal, diante de muitas dúvidas de pessoas que têm me procurado com essa questão da pandemia e a calamidade, regras fiscais, eu escrevi alguns artigos sobre isso, e isso nos leva a uma temática que eu pensei que fosse mais comum no âmbito estadual e municipal, que é a abertura de créditos extraordinários, que é um crédito que a gente chama adicional, é uma alteração no orçamento, sendo uma das modalidades de alteração. Então tem um crédito suplementar, o especial e o extraordinário. Ok? Então o primeiro ponto na questão dos créditos adicionais é que eles alteram a lei orçamentária. Rapidamente, um suplementar. Eu suplemento algo que já existe, que tem uma dotação, existe um crédito com valor lá na lei orçamentária e eu quero suplementar, ele não é suficiente. O especial, algo novo, e o extraordinário, o que caracteriza o extraordinário é que ele é um crédito para situações imprevisíveis e urgentes. Pode ser que uma hora ele tenha uma carinha de suplementar. Eu posso ter uma situação previsível e urgente, por exemplo, de distribuição de cestas básicas, eu já tenho ação no meu orçamento para distribuição de cesta básica de R$ 1 milhão, mas não é suficiente dada a necessidade de 10 milhões, por exemplo. E aí eu vou abrir um crédito extraordinário para atender essa necessidade urgente e dentro dessa necessidade, os 9 milhões que eu vou abrir serão extraordinários, que eu chamo sempre nas aulas com uma carinha de suplementar. Pode ser que seja um crédito extraordinário com carinha de especial. O que é isso? Na verdade, uma ação que não existe, então não tenho nenhuma ação de distribuição de cesta básica no meu orçamento. Aconteceu uma calamidade, aconteceu alguma situação de emergência que eu preciso, então, fazer essa distribuição. Vou precisar de uma autorização no orçamento. Então, neste caso, vou abrir um crédito extraordinário com carinha de especial, algo novo, que está lá, que precisa ser incluído na lei orçamentária. Okay? Bom, feita essa introdução, nós vamos falar de alguns aspectos. O primeiro deles aqui são as situações para abertura. E aí nós temos que olhar o texto da lei. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes. Como as. Esta palavra é muito importante. Como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Ok? Esse, na verdade, é o texto da Constituição Federal. A Lei 4.320 tem algo parecido, mas sendo a Constituição, é nela que nós vamos nos balizar. Ok? Então, a interpretação que muitos fazem é que o crédito extraordinário, então, só pode ser utilizado em situações de calamidade de guerra? Não. O como as é exemplificativo. A Constituição não está dizendo que são para despesas imprevisíveis e urgentes, somente em casos de calamidade e guerra. Não, ela falou como aquelas, como estas situações. Obviamente que tem que ser olhada aí uma gradação. Ela quis, ao exemplificar, dizer para situações muito parecidas como essa. Mas não quer dizer que é só em situações de calamidade. O que eu tenho visto é o seguinte, a interpretação desse artigo no governo federal ela é até mais ampla, que pode ser questionado realmente. Por exemplo, na minha experiência de governo federal, eu já vi créditos extraordinários para uma obra do PAC, do Plano de Aceleração do Crescimento. E qual foi a justificativa? Era um ano em que o orçamento não foi aprovado até o final do ano, houve uma antecipação dos créditos com a regra da LDO, e nessa antecipação dos créditos com regra da LDO, não tinha créditos de investimento. E aí tinha uma grande obra sendo conduzida no interior de um estado do Brasil, e essa obra tinha um impacto econômico muito grande naquele município, e o orçamento não tinha nenhuma perspectiva de ser aprovado até abril. Então, se parasse ali, ia muita gente ser demitida, nem que seja temporariamente, ia ter um clamor social ali naquela região. Então, o que estabeleceu? Um crédito extraordinário para investimento, não tinha calamidade, não tinha guerra,
mas era uma despesa urgente para atender aquela necessidade de clamor social e aqueles trabalhadores não perderem o emprego, ok? Bom, essa é até mais justificável, mas eu também já vi crédito extraordinário para securitização de dívidas, por exemplo, da União. E aí já entra num patamar de discussão dessa palavrinha urgente. Dentro desse termo urgente cabe muita coisa, ok? Mas do outro lado, uma interpretação muito rígida, que só diga que crédito extraordinário só vale para calamidade, também não traduz o espírito do legislador. Veja, nós podemos ter uma situação de emergência que é anterior à calamidade, e nessa situação de emergência, ela pode ensejar algumas ações que o governo tem que agir de uma forma rápida e é urgente que se faça aquilo, né? Esse é um caso também, no meu entendimento, de um crédito extraordinário, né? E não tem ainda uma calamidade. Portanto, a interpretação aqui que a gente quer deixar como recado é que o crédito extraordinário não é somente para a calamidade, mas também não pode ser usado indiscriminadamente para qualquer coisa, né? E por que não? Porque ele tem uma característica importante. O crédito extraordinário, como ele é urgente e imprevisível, né? Então o que o legislador pensou? No caso da União, ele diz o seguinte: olha, você abre por medida provisória. Pega uma medida provisória e aí já abre o crédito, já está valendo, e depois o parlamento vai se manifestar sobre esse crédito. E ela vai aprovar ou não aquela medida provisória, transformando-a em lei. No caso de estados e municípios, não há um mecanismo em geral das medidas provisórias. E aí, o que temos? Temos o artigo 44 da 4.320, que diz que os créditos extraordinários serão abertos por decretos do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento à Casa Legislativa, né? Então, esse é o artigo 44. Isso faz com que o crédito extraordinário aí seja aberto ou autorizado por um decreto, que é um instrumento infralegal. Mas veja só, na verdade eu sempre digo nas aulas que o crédito adicional ele está alterando uma lei, que é a lei orçamentária. E só altera uma lei um outro instrumento legal ou com força de lei. No caso da União, a medida provisória tem força de lei. Mas eu posso ter uma alteração no orçamento amparada numa regra de uma outra lei. Aqui no caso, está se alterando a lei orçamentária com um crédito adicional, um crédito extraordinário, por meio de um instrumento infralegal, mas baseado numa lei, numa regra da Lei 4.320. Tá? Então, é o artigo 44 que vai dar esse poder. Veja que tem um caso de alterações orçamentárias, também no governo federal, em que a LDO autoriza determinadas alterações orçamentárias e não caracteriza nenhum crédito adicional. Por exemplo, a alteração de uma fonte de recursos, eu tenho uma ação, um crédito no orçamento, que está financiado com a fonte 100, e eu quero mudar para uma outra fonte 140, suponho. Essa alteração orçamentária, a LDO diz que uma portaria do secretário de Orçamento Federal pode fazer. Então nem se trata de um crédito adicional, apesar de que alguns estados, alguns municípios, alguns tribunais de contas querem entender que isso deveria ser feito por um crédito adicional. E aqui eu deixo um recado para quem administra fonte de recurso. Quem pensa dessa forma nunca sentou no caixa para administrar um caixa. A fonte de recursos é um instrumento importante, né, que tem que ter uma flexibilidade sim de alteração. Você não tem uma bola de cristal para saber todo o dinheiro que entra, que vai ser destinado para cada fonte, e é muito fácil um auditor, como eu já ouvi alguns falarem, mas você tem que se planejar, você tem que saber. Sim, tem, senta na cadeirinha e vem fazer, tá bom? Então, um ponto é sim uma boa prática que instrumentos infralegais possam fazer algumas alterações orçamentárias que não alterem a vontade do parlamento. E o que não alterar a vontade do parlamento no caso da fonte de recursos, não faz diferença se a obra vai ser feita com a fonte A ou com a fonte B. O que interessa é a entrega para a sociedade. Mas isso é um outro assunto mais detalhado, a gente pode tratar em outro vídeo. Aqui estamos focando no crédito extraordinário, né? E aí, como nós tocamos nessa questão de fonte de recursos, já vimos que o instrumento dele, no caso de Estado e município, é um decreto, e na União é uma medida provisória. E a fonte que vai financiar esse crédito? Aí temos um outro artigo. Nesse caso também um artigo na Constituição,
que diz lá que são vedadas a abertura de créditos suplementares especiais sem a indicação da fonte de recursos, ok? Bom, neste caso, a interpretação é de que por que só suplementares especiais? Os dois precisam indicar fonte, mas no caso do extraordinário, não necessariamente, isso é importante dizer, porque está tendo um entendimento de que parece que todo crédito extraordinário não tem que ter fonte. Não, não é isso. Eu vivi 19 anos lá direto no Tesouro Nacional e nesse tempo eu nunca vi um crédito extraordinário na União sem fonte. Sempre teve fonte. Então, se você tiver uma fonte, você vai usar. Não é uma característica, é quase que um poder que ele pode ter. Mas você não precisa necessariamente usar esse poder sempre. Então, no caso do coronavírus, se você tiver uma expectativa, por exemplo, de receber recursos da União, tem essa previsão de repasse da União para uma determinada ação de combate à pandemia. Isso é uma fonte de recursos, uma expectativa de recursos que você está esperando que entre, como está esperando ingressar a arrecadação do IPTU, do ISS, um convênio, né? É uma expectativa que você tenha. E aí você pode usar essa fonte no crédito extraordinário, né? Às vezes é melhor do que deixar sem fonte, ok? Até porque o deixar sem fonte vai ter alguns aspectos operacionais que talvez os tribunais não tenham preparados. Por exemplo, sistemas de contabilidade são criados para sempre ter fonte. Teria que se criar uma fonte fictícia ali, talvez de fontes a compensar alguma coisa assim, se realmente ele não tivesse uma fonte, ok? Então, não necessariamente, qual é o recado principal? Não necessariamente ele não precisa ter fonte. É bom que tenha, mas em uma urgência você poderia abrir. Veja que eu estou falando de situação de guerra, de calamidade. Imagina uma guerra na fronteira do país, você tem que movimentar a tropa, e você diz, tropa, fica aí que eu estou autorizando um crédito no Congresso. Então, isso não faria o menor sentido. O governo abre o crédito por medida provisória, movimenta a tropa, vida que segue, e depois o Congresso aprova aquele crédito. Ok? Beleza. Então, já falamos de pelo menos 3 dos tópicos que nós nos propusemos aqui. Já falamos das situações de abertura, né, já falamos da exigência de fonte, do instrumento de abertura. Tá? Agora, a questão da calamidade tem um ponto interessante. As pessoas eu já estou vendo gente dizer o seguinte, mas para você abrir o crédito extraordinário, você tem que decretar calamidade. Já vimos que não necessariamente uma situação de emergência ou uma outra situação que caracteriza urgência, em tese, poderia. Ok? Mas a questão da calamidade, já ouvi também dizer o seguinte, olha, quando decretar calamidade tem que ser reconhecido pelo parlamento estadual. Isso se ele quiser os benefícios da LRF, os benefícios do 65. Quais são os benefícios? Não ser obrigado a contingenciar para atingir meta fiscal, os limites com pessoal, limite com dívida. Então vamos dar um exemplo. Imagine que eu tenho um município que não tem problema com o limite pessoal. O limite pessoal dele está lá embaixo. Tem uma receita altíssima. Tá? Esse município, ele também não tem problema de endividamento, tem dívida líquida negativa. Eu estou falando de um caso concreto até. Ok? E também não tem problema de meta fiscal de contingenciamento. Mas aconteceu um desastre natural e ele decretou calamidade, porque a calamidade enseja várias outras ações com questões que afetam licitações, aquisições e tal. E ele não está interessado em ter os benefícios do artigo 65. Então ele não precisa ter o reconhecimento da Assembleia. O prefeito decreta a calamidade, né? Mas a Assembleia não precisa reconhecer. Por quê? Porque ele não tem interesse no artigo 65. Né? Agora, por exemplo, se ele quiser receber recursos da União, não é a Assembleia que tem que reconhecer, é a União que tem que reconhecer para dar um apoio para ele a calamidade naquele município. Ok? Bem, o último recado é o seguinte, abrir o crédito por decreto. Abrir o crédito por decreto, o legislativo tem que aprovar esse crédito. O entendimento geral é de que não. Se o legislativo não se manifestar, o crédito está valendo, já está valendo a partir dali, do decreto publicado. Agora, imagine que o prefeito ou o poder executivo optou seu poder ali.
E aí ele soltou o decreto e o legislativo não concorda. Ele vai poder sustar aquele decreto como outro decreto qualquer, né, dentro do poder legislativo. Vai fazer um decreto legislativo sustando aquilo. Eu tenho aqui até um exemplo clássico que poderia acontecer. Aconteceu na União, lá no governo Fernando Henrique, em que um crédito extraordinário foi aberto por meio de medida provisória, claro, e já começou a ser executado. Então imagina que eu abri um crédito de 1 milhão para determinadas despesas e já começaram então a empenhar, liquidar e pagar. Afinal de contas, o Congresso não vota no dia seguinte, nem na semana seguinte, uma medida provisória. O que aconteceu? Dentro da briga política lá no Parlamento e Poder Executivo, um mês depois, mais ou menos, o Legislativo não aprovou a medida provisória, não converteu em lei. E já tinha empenhado, liquidado, algumas coisas até pagas. O que acontece nesse caso? Nesse caso, boa parte do crédito já estava executado, o Legislativo tem que fazer um decreto legislativo convalidando aqueles atos que os gestores tomaram. Por quê? Porque aqueles atos foram legítimos. Eu tinha uma medida provisória que amparava aquele crédito, que me dava o poder de empenhar, de liquidar, era um crédito completamente válido. O gestor não pode ser punido, muito menos o fornecedor, de devolver porque o parlamento, a partir daquele dia, disse que o crédito não valeria, né? Nesse exemplo que eu dei foi quase inócuo o que o parlamento fez, porque o crédito já estava todo executado e ali ele fez muito mais um jogo político. Mas é um exemplo que poderia acontecer também nesse contexto. Então era esse o recado que eu queria dar. Então, o crédito extraordinário pode ser aberto para situações urgentes e imprevistas. É bom ter um cuidado com o nível de gradação, não o nível de especificação de só é para calamidade. Não, ele não é somente para calamidade, a menos que tenha alguma lei municipal ou no Estado, ou a Constituição Estadual, que limite além do que a Constituição Federal, certo? O instrumento de abertura é um decreto pelo artigo 44. Ele pode não ter uma fonte, mas não é uma condição necessária. O ideal é que ele tenha uma fonte de recursos e o parlamento não precisa validar aquele decreto. É tipo uma aceitação tácita. Se ele não se manifestou, decreto válido. Se ele achou que exorbitou, vai ter que então sustar os efeitos daquele decreto, mas sempre convalidando os atos no tempo em que o crédito esteve válido, né? Era esse o recado, espero ajudar aí nesse debate. Por acaso, se alguém não concordar com esse entendimento, também pode comentar, pode colocar. Acho que faz parte da democracia e da disseminação do conhecimento, esse debate como um todo.